Eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas visuais, do negócio físico mesmo. Eu já tentei me organizar só pelo Google Agenda, eu já tentei ser uma clean girl que se organiza com uma lista no notas do telefone, já tentei, não consigo. Eu gosto da canetinha, eu gosto do post-it, eu gosto de desenhar, eu gosto de rabiscar, eu gosto de riscar, eu gosto de amassar a folha, de cortar, de fazer colagem, eu gosto disso. Isso me faz muito, muito, muito feliz. E já que eu gosto desse artefato manual, eu comecei a usar ele para trabalhar o meu desenvolvimento pessoal mais assertivo. O desenvolvimento pessoal, ele primeiro passa pelo processo de identificação antes da mudança. Tudo, né, na verdade. Mas o processo de identificação antes da mudança, ele é muito fundamental quando a gente tá falando de autoconhecimento, quando a gente tá falando de se descobrir. E pensando nas mudanças que a gente quer elaborar, é muito importante que a gente tenha 2 tipos de clareza, 3, vai. O primeiro tipo de clareza é onde eu tô, da onde eu tô saindo. O segundo tipo de clareza é onde eu quero chegar. E o terceiro tipo de clareza é o que eu vou ter que fazer nesse meio do caminho para conseguir sair de onde eu tô e chegar onde eu quero. E para fazer isso, para mim, foi muito fundamental fazer os exercícios manuais. Para mim foi muito fundamental fazer colagem de onde eu tô, de onde eu quero estar e desse caminho que eu vou percorrer. Foi muito fundamental fazer os desenhos, trazer palavras fortes, trazer arquétipos, pedir mais conteúdo para os meus mentores, para os meus terapeutas, né, para os meus guias, pedir como que eles me visualizam, porque eles me visualizam onde eu quero estar, não como eu me vejo, que é onde eu estou hoje. Então, trazer esse arsenal externo, conseguir me olhar pela lente dessas outras pessoas que vão me ajudar nesse processo. E esse mapeamento, ele foi fundamental para me ajudar a sair desse grande buraco depressivo que eu me encontrei no começo do ano e começar com os baby steps de fato. Então, fazendo as primeiras coisas, depois as segundas coisas, depois as terceiras coisas. Esse mapeamento, ele primeiro era só um brainstorming muito bagunçado. Ele era só uma lista, nem era uma lista, era só uma folha de papel com um monte de palavra escrita. Aí ele tava todo borrado, ele tava sujo, ele tava em lamento. E depois eu fui aprimorando ele, porque eu fui sentindo prazer em fazer aquilo ali. Eu fui entendendo que aquilo ali me trazia mais força, mais clareza. Então esse mapeamento, ele foi se tornando uma parte muito, muito gostosa do processo. Entenda que a parte gostosa do processo, ela não é uma parte, simples, que ela é leve. Não. Ela é a parte que eu era gostosa porque ela estava relacionada a alguns hobbies pessoais que eu tenho. Mas ela não era leve, porque eu tinha muito que visualizar com todas as lentes reais o momento que eu estava e o momento onde eu gostaria de chegar. E principalmente essa jornada árida no meio do caminho. Porque eu não ia simplesmente pular de um ponto pro outro, como uma fada. Infelizmente eu não tenho essa habilidade da Tinkerbell. Quem sabe ainda não tenho. Quem sabe eu vá desenvolvê-la de alguma maneira. Ou não também. Mas o que eu ia ter que fazer para percorrer esse caminho? Então esse mapeamento, ele foi fundamental. E eu sugiro muito que, se você queira fazer algum tipo de mudança na sua vida, faça esse mapeamento das mudanças comportamentais que você vai ter que ter para chegar no resultado final. Eles falam muito isso sobre a dieta, né? Que, é impossível tu ter um corpo dos sonhos porque tu não vai conseguir sustentar ele. Então, de nada adianta eu te dar o corpo dos sonhos que tu quer porque tu não vai conseguir manter. E eu acho que esse é um pouco do ponto. É a gente conseguir analisar quais são as mudanças comportamentais que eu tenho que ter para sustentar a minha vida dos sonhos. O meu corpo dos sonhos, o meu trabalho dos sonhos e aí que seja. Porque com todas as minhas deficiências atuais, obviamente eu não vou conseguir sustentar o meu sonho. Eu não tenho a capacidade ainda. Então, esse processo do meio do caminho, essa jornada, é onde a gente vai enfrentar todos os desafios para fazer com que a gente consiga desenvolver, melhorar todo o comportamento, todas as mudanças que a gente precisa para chegar no lugar que a gente quer chegar. Seja esse lugar um trabalho, um relacionamento, uma relação pessoal, uma conquista pessoal, familiar, profissional, seja o que for, e aí cada um faça o que bem entender. Mas é muito fundamental a gente passar por essa identificação e ter, de fato, um entendimento de
Quais são as coisas que a gente quer mudar? Como que a gente vai fazer para mudar isso? Quais são as ações práticas que a gente vai ter? Quem pode nos ajudar com isso? Quais serão os indicadores que a gente vai ter para nos falar que a gente está chegando perto ou não do alcance, né, dessa mudança? Quais são as pessoas que a gente pode pedir ajuda no meio do caminho quando a gente se sentir perdido, triste, cansado? E principalmente, quais serão as recompensas que a gente vai ter quando isso acontecer? Quando a gente chegar, sei lá, nesse topo da montanha. Quais serão as emoções que a gente vai sentir? Como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai ver o mundo? E como é que a gente vai sustentar isso para a vida? Tudo isso é muito fundamental. Isso tem algumas técnicas relacionadas com as práticas de manifestação, de lei da atração, vision board, etc. O que eu acho que são muito interessantes. Trazem muito do nosso sentir, trazem muito da nossa autorresponsabilidade para conseguir fazer essa identificação e manter as mudanças. Porque de nada adianta a gente só ter energia para fazer o começo, para sair da inércia. É claro, a gente vai precisar de muita energia para sair da inércia, precisa de muita energia para tirar um objeto do zero para ele ir para o 0.1 ou para o 1. Então a gente vai precisar de muita energia para fazer isso, mas o processo também demanda energia. E principalmente a manutenção disso, né? Manter isso demanda muita energia. E tudo isso são coisas que a gente vai precisando de perceber ao longo do tempo. São coisas que a gente às vezes vai precisar fazer um ajuste, são coisas que às vezes a gente vai precisar repensar a rota, são coisas que a gente vai precisar às vezes dar uma pausa porque surgiram outras responsabilidades ou prioridades e por aí vai. Mas nada disso bate ou vai ser capaz de desanimar quem tem esse propósito, quem consegue identificar isso, quem consegue mapear isso, quem consegue de fato sentir o que vai sentir quando chegar lá. Eu digo isso muito por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de práticas de gratidão e de manifestação. Então eu tenho, fazem uns 10 anos, caderno de gratidão, onde eu escrevo muitas coisas que eu sou grata, às vezes coisas que eu ainda não vivo, mas que eu já sinto que eu vou viver. E tudo isso faz com que eu consiga ter esse grounding para seguir, principalmente nos dias mais difíceis, para seguir principalmente quando tudo desmorona, para seguir quando eu tenho que abrir mão das coisas, para seguir quando eu preciso deixar tudo morrer para que tudo cresça de novo, sabe? É muito necessário. Esses processos, eles existem, eles acontecem. Às vezes a gente vai ter que deixar tudo pra trás pra poder ter tudo novo. Não é fácil, não é gostoso. Mas se isso está aparecendo na nossa vida como uma oportunidade, alguma coisa tem pra nos ensinar. E é claro que a gente não pode só ficar esperando no ponto de ônibus o ônibus chegar. Eu preciso dar meus pulos, né? Então é um ponto muito importante da gente conseguir fazer esse mapeamento, fazer esse desdobramento e, consequentemente, fazer essas ações para chegar onde a gente quer. Eu espero muito que esse vídeo te encontre bem. Um grande beijo e até o próximo.